Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas outras redes sociais, pois lá eu posto vídeo todos os dias. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito no canal. Então chega de enrolação e bora pro caso de hoje. Nancy Hassel, conhecida como Nanny Dolls, nasceu em 4 de novembro de 1905 em Blue Mountain, no Alabama. Ela era filha de Louise e James Hassel. Ela tinha 4 irmãos, um menino e 3 meninas. A Nanny teve uma infância muito difícil, pois o seu pai era muito controlador e muito rigoroso. Seus pais brigavam muito na frente deles. Ao invés dela ir para a escola, ela teve que começar a trabalhar na fazenda da família muito cedo. Ela era proibida de usar maquiagens e roupas que fossem consideradas atraentes. Ela gostava muito de ler as revistas de romances de sua mãe. Aos 16 anos de idade, a Nanny começou a trabalhar em uma fábrica de linho e nessa fábrica ela conheceu um homem chamado Charlie Braggs. Logo, eles começaram a namorar e em seguida eles já se casaram muito rápido. Ela foi morar com ele e sua sogra, só que esse relacionamento não era muito bom, pois ele era muito abusivo com ela. A sua sogra também era abusiva, então ele começou a beber muito e atrair muito ela. Desse casamento, a Nanny teve 4 filhas e com tudo que estava acontecendo com ela, ela começou a beber também e fumar muito e atrair o seu marido. Em 1927, as 2 filhas do meio da Nanny faleceram de uma intoxicação alimentar. O seu marido começou a suspeitar dela, então ele acabou fugindo com a sua filha mais velha, chamada Malvina. Ele acabou deixando a recém-nascida com a Nanny e a avó. Depois de um tempo, ele voltou e pediu o divórcio, e a Nanny voltou para casa de sua mãe com as suas 2 filhas. Pouco tempo depois, a Nanny estava procurando outro relacionamento, então ela conheceu um homem chamado Robert Harrison e eles começaram a namorar. Em 1929, eles acabaram se casando. Eles moravam em Jacksonville, na Flórida, com as filhas da Nanny. Depois de um tempo desse casamento, a Nanny percebeu que ele era alcoólatra e descobriu que ele tinha uma passagem na polícia por agressão. Mas mesmo assim, esse casamento durou 16 anos. Nessa época, a filha mais velha da Nanny, a Malvina, já era casada, tinha um filho pequeno e estava grávida de outro bebê. Ela queria muito se aproximar da mãe, então ela pediu para a Nanny ajudar ela no parto. Mas o bebê faleceu minutos após o nascimento. A Malvina estava muito exausta do parto, ela estava meio grogue, pois ela usou muito anestésico, então ela acabou lembrando de ter visto a sua mãe com o bebê no colo e em seguida ela viu a mãe enfiando um alfinete na cabeça do bebê. Só que depois ela acabou dormindo e quando ela acordou, ela começou a perguntar do bebê e o seu marido falou que ele tinha falecido. Só que ela lembrou de ter visto a mãe dela fazendo tudo aquilo, então ela acabou confrontando a sua mãe, que negou tudo e disse que tudo aquilo era um pesadelo e que o bebê acabou falecendo. A Malvina não engoliu muito essa história, mas acreditou na... Certo dia, a Malvina resolveu deixar o seu filho com a sua mãe e foi visitar o seu pai. Assim que ela voltou dessa visita, a Nanny falou para ela que ele tinha falecido e na autópsia descobriram que ele tinha falecido de asfixia. E pouco tempo depois, a Nanny recebeu $500 do seguro de vida da criança que ela mesma tinha feito para ele pouco tempo antes. Em 1945, o Robert, o marido da Nanny, ele acabou voltando para casa de uma noite de bebedeira. Ele estava muito bêbado e queria ter relações com a Nanny. Só que ela não quis, mas mesmo assim ele forçou e acabou abusando dela, deixando ela com muita raiva dele. No dia seguinte, ela encontrou uma garrafa de uísque enterrada no quintal, então ela pegou essa garrafa e acabou colocando um veneno de rato dentro e esperou seu marido beber. Uma semana depois, ele acabou falecendo e a Nanny pegou o seguro de vida dele. A Nanny acabou indo para a Carolina do Norte e estava procurando um outro relacionamento. Ela conheceu um homem chamado Arlen Lennon e pouco tempo depois eles acabaram se casando. Esse novo marido era muito parecido com os outros, ele era alcoólatra e muito mulherengo. Ele ia para bares beber e ficar com outras mulheres. Em 1950, ele acabou falecendo de insuficiência cardíaca e pouco tempo depois, a casa do casal acabou pegando fogo
fogo e a mãe dele acabou falecendo misteriosamente e a Nene pegou o dinheiro do seguro e fugiu. A Nene deixou a Carolina do Norte e foi passar um tempo na casa da sua irmã. A sua irmã estava muito doente, estava acamada, só que pouco tempo depois a sua irmã também faleceu misteriosamente. A Nene estava procurando outro relacionamento, então ela acabou se inscrevendo em um clube de solteiros. E nesse clube ela acabou conhecendo um homem chamado Richard Morton. Ele era do Kansas e eles começaram a se relacionar e pouco tempo depois eles acabaram se casando. O casamento estava muito bom, a Nene estava muito feliz, só que o seu marido começou a fazer várias viagens e ela começou a ficar desconfiada, mas ela descobriu que ele estava sendo infiel com ela. Só que em 1953 a sua mãe veio morar com eles, deixando a Nene com muita raiva, pois ela ia acabar com os planos dela. Pouco tempo depois a sua mãe começou a sentir dores no estômago e veio a falecer. 3 meses depois, o seu marido também veio a falecer. A Nene estava procurando outro relacionamento, então ela acabou conhecendo um homem chamado Samuel Doss. Ele era um homem muito bom e muito religioso, então eles acabaram se casando. Só que a Nene não estava feliz nesse casamento, pois ele era muito rigoroso. Ele não aprovava suas revistas de romance, ele tinha o horário certo para dormir, e a Nene não estava feliz com tudo isso, então ela acabou fugindo. Ele acabou indo atrás da Nene e falou para ela que ela poderia viver a vida dela do jeito que ela estava acostumada. Então ela acabou voltando para casa. Em setembro de 1953, ele começou a sentir várias dores no estômago. As dores estavam ficando muito fortes, até que ele ficou uns dias de cama, só que estava muito forte, então ele acabou indo para o hospital. Os médicos descobriram que ele estava com uma infecção muito grave, então ele passou 1 mês internado. Assim que ele recebeu o tratamento, ele voltou para casa, só que a Nene não ficou nem um pouco feliz com a volta dele. Ela acabou fazendo um jantar para ele e depois deu café para ele. Em seguida, ele começou a sentir muitas dores no estômago e acabou falecendo. Os médicos estavam achando aquilo tudo muito estranho, pois ele tinha recebido o tratamento, ele estava muito bem, então eles resolveram fazer uma autópsia. E na autópsia eles descobriram uma grande quantidade de arsênico em seu organismo, então a Nene acabou sendo presa. Quando a Nene foi interrogada, ela estava muito tranquila, ela falava bastante, até que os policiais perguntaram para ela sobre o arsênico, então ela começou a rir sem parar. O interrogatório acabou durando horas, até que a Nene confessou ter matado Samuel. Em seguida, ela confessou ter matado 4 dos seus maridos, sua mãe, sua irmã e seus netos. Só que quando ela estava falando tudo aquilo e confessando, ela ria muito. Então ela ficou conhecida como Vovó Sorriso. Os corpos foram exumados e encontraram grandes quantidades de arsênico. No julgamento, a Nene estava muito tranquila, ela estava rindo muito, ela ria de tudo que estava acontecendo, parecia que ela estava gostando de tudo aquilo. E em 1955, ela foi condenada à prisão perpétua e foi enviada na penitenciária estadual de Oklahoma. Em 6 de junho de 1965, ela acabou falecendo de uma leucemia. E esse caso é bizarro e perturbador, pois ela não demonstrou remorso de nada que ela fez. Mas não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.